Olá, alunos da análise de alimentos. Na aula de hoje, nós vamos aprender a respeito de uma técnica de determinação de açúcares redutores totais, utilizando um método espectrofotométrico, que é o método de DNS. Nessa metodologia, o DNS, que é o ácido dinitrosalicílico, ele vai reagir com o carbono da carbonila livre dos açúcares redutores. Por isso, nós conseguimos determinar os açúcares redutores totais. Esse ácido dinitrosalicílico, ao reagir com a carbonila, ele promove uma reação colorimétrica. Essa aqui é a coloração do DNS. E quando ele reage com os açúcares, nós temos uma mudança de coloração, que pode ser medida por espectrofotômetro no visível. Para iniciarmos essa técnica, nós vamos fazer uma curva analítica com diferentes concentrações de glicose. Escolhemos a glicose como padrão, preparando uma solução a 10 gramas por litro. Por que a glicose é o padrão escolhido? Porque ela é um dos principais açúcares redutores que nós encontramos na natureza e em todos os alimentos praticamente. Portanto, para começar a técnica, nós vamos pipetar quantidades diferentes da glicose para termos concentrações diferentes e podermos traçar a curva analítica posteriormente. Eu vou começar fazendo as pipetagens da glicose em tubos de ensaio. Toda a técnica será realizada em duplicata para que possamos fazer os cálculos e a avaliação de confiabilidade da curva analítica. Eu vou começar pipetando o primeiro ponto dessa curva analítica, que é de 20 microlitros de glicose, dessa solução a 10 gramas por litro. Na sequência, no tubo 2, são 40 microlitros. No tubo 3, são 80 microlitros. No tubo 4, 120 microlitros. Tubo 5, 160 microlitros. E finalmente no tubo 6, 200 microlitros da solução. É sempre importante lembrarmos de termos um tubo branco, que é aquela solução com a qual nós vamos fazer o zero do espectrofotômetro. Ou seja, nós vamos eliminar todos os possíveis interferentes das soluções que nós estamos utilizando. Toda a curva analítica, ela é calculada com base nessa solução de concentração 10 gramas por litro, e nós fazemos o cálculo aplicando as diluições necessárias. Portanto, é possível que vocês confirmem essas quantidades através dos cálculos equivalentes. Agora, eu vou adicionar a água destilada a cada um dos tubos para que tenhamos as concentrações para a curva analítica. No primeiro tubo de ensaio, que é o nosso tubo do branco,
eu vou adicionar 1 ml de água destilada. No tubo número 1, em que nós colocamos a solução de glicose, vou colocar 980 microlitros de água. No tubo 2, 960 microlitros. No tubo 3, 920 microlitros. No tubo 4, 880 microlitros. No tubo 5, 840 microlitros. E no tubo 6, 800 microlitros. Portanto, em cada um desses tubos, nós temos agora a solução de glicose para a curva analítica. Na sequência, nós iremos adicionar 1 ml do DNS, que é o nosso reativo, a cada um dos tubos. E, posteriormente, essa reação vai a um banho fervente por 5 minutos. Logo que a reação deve acontecer a uma elevada temperatura e sempre em meio alcalino. Por esse motivo, o DNS é preparado em uma solução de hidróxido de sódio. Então, vou usar 1 ml da solução em cada um dos tubos de ensaio. Antes de levar esses tubos ao banho-maria, é necessário agitá-los em um agitador do tipo Vortex. Portanto, eu vou colocar cada um dos tubos no agitador até que a gente tenha as amostras em contato com a solução de DNS perfeitamente homogeneizadas. Com as amostras preparadas, agora nós vamos ao banho-maria. Esse banho ele tem que estar fervente. Vou colocar os tubos e eles permanecerão aqui por 5 minutos que nós vamos cronometrar.
Depois de ficar no banho por 5 minutos, os tubos são retirados do banho e colocados em um banho de gelo para serem resfriados, como é o caso do que vocês podem ver agora. Desceu com grãos de soja dentro de um moinho analítico até obtermos uma farinha que vocês podem ver aqui. Essa farinha foi pesada em Erlenmeyers. Aqui nós temos 0,5 grama em cada um dos Erlenmeyers. Estamos fazendo a análise em triplicata. Eu vou adicionar 25 ml de água destilada em cada um desses Erlenmeyers para que possamos fazer a extração de proteínas e de açúcares redutores, porque ambos são solúveis em água. Depois de colocar a água em contato com a amostra triturada, esse Erlenmeyer ele vai para agitação por pelo menos 1 hora em mesa agitadora orbital. Colocamos as amostras aqui nesse agitador orbital. Eu vou ligá-lo. A agitação vai acontecer a 250 rotações por minuto durante 1 hora. Quando as amostras saem da mesa agitadora orbital, nós vamos precisar centrifugar as amostras para obtermos o sobrenadante para a análise. Por que isso acontece? Como nós colocamos a amostra em contato com a água solubiliza as proteínas e os açúcares redutores que estão presentes na amostra. Portanto, nós precisamos de um líquido límpido para fazermos as análises que serão lidas num espectrofotômetro. Com a amostra centrifugada, nós temos um sobrenadante mais límpido e agora nós vamos fazer uma diluição dessa amostra. A diluição vai ser feita numa proporção de 1 parte em um volume total de 10. Por isso, eu estou pipetando 2,5 ml do sobrenadante em um balão de 25 ml que eu vou completar com água. Agora, nos tubos de ensaio, nós vamos pipetar 1 ml da amostra e 1 ml do DNS, do reativo de DNS. E ambos vão para o banho a 95 graus, que é quando o banho está em fervura. E agora 1 ml do DNS em cada um dos tubos.
Farei a agitação dos tubos em vórtex e levarei novamente ao banho a uma temperatura de 95 graus, que é quando o banho está em fervura, por um período de 5 minutos. Para possibilitar a leitura dos tubos em espectrofotômetro na região do visível, é necessário fazer uma diluição dessas amostras, para que nós tenhamos uma leitura da absorbância entre 0,8 e 1 e ficarmos de acordo com a lei de Lambert-Beer. Para isso, eu vou colocar 7,5 ml de água destilada em todos os tubos, fazendo uma diluição de igual forma para todos eles, tanto da curva analítica quanto das amostras. Depois que aconteceu toda a reação dos açúcares redutores com o reativo de DNS, nós vamos fazer a leitura no espectrofotômetro na faixa do visível a 540 nanômetros. Eu vou começar toda a técnica fazendo a leitura do branco. O branco ele é utilizado para zerar o espectrofotômetro e fazer com que nenhum interferente das próprias soluções acabe absorvendo a radiação ultravioleta e contando como um açúcar redutor. Coloquei aqui na cubeta, limpei as paredes e vamos fazer a leitura do zero. Com o espectrofotômetro devidamente zerado, eu vou iniciar as leituras da curva analítica, de todos os tubos que foram preparados para a curva analítica. Anoto o valor da absorbância e faço a leitura do próximo tubo. Depois de lidas todas as amostras que foram preparadas com o padrão de glicose para constituírem a curva analítica, nós vamos fazer a leitura das amostras de soja que foram previamente extraídas e posteriormente reagiram com o DNS. Portanto, nesse momento eu vou fazer a leitura das amostras. Verifico que a leitura ficou na faixa de trabalho da curva analítica, ou seja, o valor que foi lido no espectrofotômetro está de acordo com as amostras preparadas com
as concentrações diferentes de glicose e, portanto, agora é só fazer os cálculos a partir da curva analítica, da equação da curva, considerando todas as diluições que foram realizadas no preparo da amostra. Bom trabalho!